Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, tudo beleza e você? Tudo tranquilo? Aquela tradicional quinta-feira, não o horário tradicional que já foi um dia. A gente estava gravando hoje 15 para as 10 da noite. Nos últimos episódios estávamos gravando de manhã, mas agora 15 para as 10 da noite daquela tradicional quinta-feira, dia 2 de maio de 2024. João, só fazer um comentário rápido. O nosso episódio do Irã continuou bombando aí nas últimas semanas, nos últimos dias, né? Estamos aí com quase 5.500 ouvintes, o que é um número recorde, marca bem legal aí pra gente. Então, só para deixar esse informe aí, que realmente é um episódio que nos dá muito orgulho. Ô, João, vamos então passar para o nosso primeiro bloco, porque temos muito o que tratar esta semana. É isso aí, gente. Vou dizer, eu confesso, vou abrir meu coração, eu confesso que eu cansei dessa discussão. Essa discussão se vai haver cessar-fogo, se não vai haver cessar-fogo, se a guerra vai parar, os reféns serão trocados. A gente começou a ouvir isso de forma mais forte, né? Na última, na última semana, no último final de semana, que havia sido feita uma proposta por Hamas através do Egito, e que o Hamas era uma proposta que estava e deveria ser aceita, que era a proposta que Israel cederia basicamente tudo, né, que o Hamas pedia. Isso era o que estava sendo divulgado aqui na mídia israelense. Então a gente começou essa semana com uma esperança, né, sendo divulgado de uma forma geral, um entusiasmo aí por um possível acordo que envolveria ter 33 reféns, né, que são chamados reféns humanitários, mulheres, crianças, idosos, pessoas doentes. Ele também permitiria 6 semanas, né, de um cessar-fogo, ou seja, seria um cessar-fogo temporário, permitiria também o retorno de refugiados de Gaza, do sul para o norte de Gaza, e a coisa mais nova, né, daí dessas últimas propostas de acordo, é que ele permitiria também, talvez abriria uma possibilidade de discussão de um cessar-fogo permanente e do fim da guerra. João, como eu falei, cansei desse debate, porque a gente sempre ouve muito entusiasmo do lado de cá, do lado de lá, então pode ser que sim, pode ser que não, no final das contas é tudo fogo de palha, tudo volta ao normal, e agora o governo Netanyahu bota a pressão mesmo para entrar em Rafia. Pois é, Marquinhos, a verdade é que realmente a gente está há muito tempo falando sobre cessar-fogo e toda semana a gente fala a mesma coisa, né? Basicamente não com essas palavras. Ouvintes queridos podem esquecer, porque não vai ter cessar-fogo. O Netanyahu sabe que se houver cessar-fogo, ele perde o seu governo, e qualquer proposta de cessar-fogo que o governo do Netanyahu concorde, o Hamas não vai concordar e vice-versa. Ou seja, as exigências do Hamas, elas são diametralmente opostas, eu não diria exatamente diametralmente opostas, mas elas são muito contrastantes com o que o governo Netanyahu pode oferecer para que ele não caia, basicamente, né? O Netanyahu, ele é refém dos ultra-radicais do seu governo. O Netanyahu, não dá pra gente dizer, eu já falei isso antes, que ele não quer a volta dos reféns. Eu acho que ele quer a volta dos reféns, acho que ele quer a volta dos reféns até por questões políticas. Para o Netanyahu seria lindo poder trazer os reféns às vésperas do dia da independência de Israel, que é daqui a mais ou menos 10 dias, e dizer, olha só, pessoal, eu trouxe aqui os reféns e a nossa nova independência, eles estão aqui de volta às suas casas. E qualquer data ele conseguiria transformar isso num ato simbólico. Não é que ele não queira a volta dos reféns, é que ele não quer a volta dos reféns o suficiente para que ela seja realizada. Ou seja, ele tem uma prioridade na sua vida, que é se manter no poder. E a volta dos reféns é menos importante que isso, que é manter o seu governo funcionando. E o discurso dele, a narrativa dele, é a de que eles querem trocar os reféns, mas quem não quer é o Hamas, e ele não quer, ele não pode trocar os reféns a qualquer custo. Não pode ser, por exemplo, ao custo do fim da guerra, porque isso significaria a vitória do Hamas, e Israel não pode concordar com isso. E entre nós, a gente já sabe aqui que essa guerra, ela já tem um vencedor. E esse vencedor não é Israel. Esse vencedor é o Hamas. O Hamas não vai ser destruído. O braço armado do Hamas, de maneira organizada, pode até ser destruído. Isso não vai significar o fim do movimento. E isso também não vai significar o fim da presença do Hamas na faixa de Gaza como um grupo de guerrilha capaz de causar danos ao Estado de Israel. E a gente já sabe disso. A população israelense já sabe disso. A pesquisa do Canal 11 essa semana mostrou que mais de 60% da população não acredita que a gente possa ter uma vitória na guerra. Esse é um número bastante impactante. Inclusive, deixa eu acrescentar mais um fator: mais de 60%, se não me engano, 65%, apoiam a proposta do cessar-fogo temporário e 48% apoiam o fim definitivo da guerra nos moldes desse cessar-fogo apresentado, sobre o qual a gente vai explicar agora um pouco mais de detalhes, pelo menos o que chegou até a gente. Agora, 48 não é metade? Não é metade. Só que os contrários são 32. Ou seja, ou 47, perdão, são a favor, 32 são contra, pesquisa do Canal 11, e 21 não sabem. Ou seja, a
gente tem bem mais gente que já quer o fim da guerra do que gente que acha que um acordo que inclusive termine a guerra, ele não é preferível ao retorno dos reféns agora. Inclusive, a troca do preço de milhares de terroristas. E quando eu digo terroristas, eu estou repetindo a terminologia usada pelo Canal 11, para dizer, João, mas não é todo mundo, não são todos os presos palestinos que são terroristas e blá blá. Eu sei que não, né? Só que a pesquisa, a pergunta do Canal 11 foi a troca de milhares de terroristas por todos os reféns, né? O fim permanente da guerra, se a população era a favor disso. E 47% disseram que sim, 32% disseram que não, e 21% não sabem. Ou seja, dá para ver aí, né, que a população não acredita na vitória, que é um cessar-fogo temporário em grande maioria, e a gente está chegando perto da metade da população que já quer o fim da guerra. Está chegando perto, pode ser que a gente tenha mais que isso daqui a pouco, porque todo mundo já entendeu que não existe como vencer essa guerra. Todo mundo já entendeu que essa guerra ela é uma falácia do Netanyahu, ela é uma desculpa para ele se manter no poder, essa continuidade da guerra na situação que a gente está vendo hoje, até porque a quarta pergunta dessa pesquisa foi se as pessoas acreditam no Netanyahu. E também mais de 60% das pessoas disseram que não acreditam no Netanyahu. Então, a gente está vivendo uma situação que é muito claro para 2/3 da população israelense, quase 2/3 da população israelense, que Israel não vai ser vencedor, que um cessar-fogo temporário ele é urgente e que o Netanyahu está mentindo para as pessoas. Ou seja, a gente não tem cessar-fogo, entre outras razões, mas principalmente porque não é do interesse do Netanyahu. E aos poucos, a maioria da população, ela vai começando a digerir a ideia de que é fundamental o fim da guerra. A gente já viu isso, esses números eles não são novos dessa pesquisa agora. Há 2 meses a gente trouxe uma pesquisa do Canal 12 que apontava para uma direção também nesse caminho, nesse sentido. E a gente, enfim, outra vez está lidando com essa realidade de que a população israelense está digerindo a informação de que essa guerra não vai eliminar o Hamas e de que a gente vai ter que conviver com a presença do Hamas na faixa de Gaza por um tempo, pelo menos, até que se encontre uma solução que não é militar. Não é militar. Isso está muito claro. Mas o governo Netanyahu, ele não se importa com a opinião pública de maneira geral. Ele não se importa com o que pensa a maioria da população. Ele se importa com 2 questões. Uma, com as ameaças feitas pela extrema-direita de deixar o governo caso haja cessar-fogo. E 2, essa extrema-direita se preocupa com a opinião pública da sua base exclusivamente. E essa pesquisa, ela não trouxe os números, mas os jornalistas que comentaram a pesquisa no Canal 11 disseram que entre os eleitores da direita, a maioria é contra o cessar-fogo. Entre os eleitores do Likud, que é o partido do Netanyahu, é quase meio a meio. Na verdade, tem uma diferença pequena entre os que são contra o cessar-fogo e os que são a favor. Mas entre os eleitores dos outros partidos, a maioria é contra. E esses partidos precisam desses votos. E eles não podem trair o seu próprio eleitorado. Então eles estão segurando o Netanyahu pelos cabelos e dizendo, se você faz o acordo, a gente vai embora. Você não tem mandato para ficar. A deputada Orit Truk Marquins, que me mandou essa semana essa entrevista que ela deu, e depois saiu em tudo que é meio de comunicação, ela disse que é um absurdo, que seria uma catástrofe para o Estado fazer um cessar-fogo para liberar 22 ou 33 reféns. Enfim, soldados morreram para isso, né? Enfim, ela nem sabe quantos reféns, porque essas vidas para ela não importam. Basicamente, essa é a mensagem que ela deixou claro aí na entrevista. Agora, a Orit Struk, ela não está interessada só no fim do Hamas. Ela não quer que a guerra termine porque ela quer repovoar a faixa de Gaza. E essa galera da extrema-direita que está forçando o Netanyahu a continuar na guerra, ou está ameaçando o Netanyahu a continuar na guerra, essas pessoas, eles não estão interessados somente na aniquilação do Hamas. Até porque eles sabem que militarmente isso não vai acontecer. Eles estão interessados em recolonizar a faixa de Gaza, em repovoar Gaza de judeus, de colônia judaica. Isso é um ponto comum, um ponto pacífico entre todos os membros desses 2 partidos, o sionismo religioso e o Força Judaica. E entre boa parte dos membros do Likud também, pelo menos os deputados. A gente viu que pelo menos 7 entre deputados e ministros do Likud participaram da Conferência pela Recolonização de Gaza, que foi realizada, se não me engano, em janeiro. A gente comentou sobre isso no podcast, eu comentei sobre isso no Twitter também. Então isso não é algo que também está tão alheio ao Likud. Enfim, então a gente está nessa situação. Agora, por incrível que pareça, pode ser que dessa vez a gente tenha um cessar-fogo. Apesar de tudo que eu disse aqui, existem condições externas que podem levar a gente a um cessar-fogo. Eu estava mais otimista há 3, 4 dias, depois eu fiquei um pouco pessimista quando eu escutei o podcast do Haaretz, escutei as palavras do Amos Harel, que é o correspondente militar do Haaretz, o repórter militar, perdão, do Haaretz, e depois eu recuperei parte desse otimismo, basicamente escutando, enfim, algumas outras visões aqui e me informando um pouco sobre como está a situação. Então vamos tentar esmiuçar da maneira mais didática e rápida possível. Israel está fazendo um esforço há um tempo para boicotar a mediação do Catar no cessar-fogo. Israel não acredita que o Catar pressiona suficientemente o Hamas para que eles aceitem o cessar-fogo e eles estão fazendo uma pressão para que o Catar perca essa posição. O emir do Catar já está de saco cheio também dessa posição de mediador que ele está ocupando, uma vez que ele não está conseguindo realizar grandes êxitos e ele está um pouco travado e coloca a sua relação com os Estados Unidos, que é positiva, num estado de tensão permanente. Então,
Então, o Netanyahu ameaçou por diversas vezes a invasão de Rafah, ou Rafah, como se diz na imprensa em português. Essa ameaça, ela não surte efeito para os palestinos, não surte efeito para o Hamas. Uma entrada israelense em Rafah seria negativa para Israel, porque colocaria a vida dos reféns em risco. Enfim, a visão da comunidade internacional sobre Israel seria muito negativa. Então, isso não é positivo para Israel e não pressiona o Hamas. Então, quem se sente pressionado por isso? A comunidade internacional, em especial os aliados de Israel. Os Estados Unidos são um desses países que se sente pressionado. E outro lado que se sente pressionado é o Egito. O governo egípcio teme a entrada de Israel em Rafah por 3 questões. A primeira, por ter que receber um número de refugiados palestinos que não é do seu agrado. Eles não querem receber refugiados palestinos. 2, porque o Egito teme que o controle israelense sobre a fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza passe a representar um problema futuro para o país e sobre a sua própria soberania. Porque em 2005, quando Israel se retirou da faixa de Gaza, o corredor Filadélfia, que é essa fronteira que separa a faixa de Gaza do Egito, passou a ser controlada pelo exército egípcio. E se Israel atua em Rafah, é muito provável que Israel vai quebrar esse acordo e vai gerar uma crise diplomática com o Egito, e o Egito não quer que isso aconteça. E 3, porque a opinião pública egípcia não quer ver o seu país aliado a Israel nesse momento, com tudo que está acontecendo na faixa de Gaza. Então o Egito não quer ser cúmplice de uma ação israelense em Rafah, e eles assumiram a mediação do cessar-fogo. E o Egito, supostamente, enviou uma proposta para ser debatida por Israel e pelo Hamas. Mas essa proposta se calcula que não tenha sido efetivamente produzida pelos egípcios. Até pela terminologia utilizada, o Hamas entendeu que foi uma proposta construída pelos Estados Unidos e por Israel e enviada pelo Egito, como se o Egito a tivesse produzido. Mas de fato o Egito não teria tido, participação na relatoria dessa proposta. Agora, o que essa proposta tem de diferente? Essa é a proposta que vai mais longe, pelo menos no sentido nas possibilidades, na oferta israelense, com respeito à oferta israelense para o Hamas. O exército israelense aceita um número de pessoas controlado, mas que migre do sul para o norte, que já acontece porque eles fazem vista grossa, mas vai acontecer, obviamente, de maneira organizada. O exército israelense admite a troca de 33 reféns somente no primeiro estágio por centenas de presos palestinos. A gente está falando aí, como o Marquinhos disse, de pessoas idosas, mulheres, pessoas com problemas de saúde e, inclusive, soldadas, ou seja, parte dos militares sequestrados também serão liberados, no caso, as mulheres. Okay? A gente está falando também aí de um cessar-fogo de 40 dias ou 6 semanas, como disse o Marquinhos, no período no qual será debatido o cessar-fogo permanente. O Yaron Avraham, repórter do Canal 12, e o Barak Ravid, jornalista do portal Walla, eles trouxeram a informação que a proposta, ela apresentava o cessar-fogo permanente como componente essencial para o acordo. Ou seja, pela primeira vez ia ser debatido o fim da guerra. Cessar-fogo duradouro, né, como eles dizem, como estava aparentemente escrito na proposta. Eles consultaram fontes israelenses e norte-americanas e confirmaram essa informação, que foi diretamente negada pelo gabinete do Netanyahu, mas foi confirmada por esses países. E é muito curioso que o Netanyahu propõe um cessar-fogo que admita o fim da guerra. Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e aí comecei a tentar investigar isso e fui ler algumas reportagens, algumas pesquisas, algumas matérias e, enfim, cheguei a uma conclusão. E aparentemente os Estados Unidos estão acenando para Israel com a normalização com a Arábia Saudita sem a exigência da criação do Estado palestino. Ok, vai ter diversas exigências relativas ao fortalecimento da autoridade palestina, mas não vai ser exigido do Estado palestino. E, obviamente, a incursão em Rafah não pode acontecer. Ou seja, a Arábia Saudita também quer apresentar uma vitória. Os Estados Unidos, em ano eleitoral, daqui a poucas semanas, deve anunciar o pacto de defesa com a Arábia Saudita, que era uma das demandas sauditas para assinar um acordo de paz com Israel. Esse pacto de defesa está sendo assinado sem a presença de Israel nas negociações. E, aparentemente, a mensagem que o Netanyahu recebeu foi: ou vocês se somam agora, ou vocês vão ficar para trás. A gente pode incluir a relação de vocês com a Arábia Saudita nesse acordo, só se vocês quiserem. E aí, o Netanyahu teria algo para apresentar para o seu eleitorado. Eu deixei de destruir o Hamas agora, mas agora eu tenho um acordo com a Arábia Saudita, a gente tem uma coalizão contra o Irã, que é o nosso principal inimigo, e o Hamas a gente vence mais tarde, que agora eu vou trazer os reféns de volta. E a gente vai dar um jeito no Hamas quando for o momento. Ele recupera um pouco um discurso de vitória, ainda que seja pouco crível que a população israelense, em sua maioria, se convenceria disso depois do 7 de outubro, mas ele tem uma arma para a campanha. Então, aparentemente, o Netanyahu estava inclinado a isso. Soma-se o fato, sobre o qual a gente vai falar no terceiro bloco, de que o Tribunal Penal Internacional, que é um dos 2 tribunais de Haia, está, a princípio, prestes a emitir ordens de prisão para alguns políticos e oficiais israelenses, entre eles Netanyahu. Netanyahu não poderia pisar em nenhum país que é signatário do Tribunal Penal Internacional com risco de ser preso pela Interpol. Os Estados Unidos, por exemplo, não é um país signatário, então Netanyahu não está, Israel tampouco, então Netanyahu não está sujeito a ser preso caso ele vá para os Estados Unidos. Mas outros países, sim, por exemplo, quase toda a Europa Ocidental, se não me engano, toda a Europa Ocidental
signatária desse acordo. Então, estaria em discussão esse lobby para que o Netanyahu não seja preso, né? Que se faça um lobby aos juízes para que não emitam essa ordem de prisão. Enfim, mas aí o que aconteceu foi que, no meio do caminho, quando o Hamas recebeu a proposta e diversas fontes do Hamas disseram: a gente está vendo, não vemos aqui nenhum problema essencial, a gente pode negociar essa proposta. Basicamente, ela aproxima a gente de um cessar-fogo. Ou seja, eles deram sinalizações positivas, que ainda de repente o Netanyahu começou a ser atacado pelo Ben-Gvir, pelo Smotrich, pelo Likud, por vários parlamentares dos partidos mais à direita que o Likud, e de repente ele começou a dizer: não vai ter interrupção da guerra, a gente vai atacar a FIA com ou sem cessar-fogo. Começou a fazer esse tipo de declaração porque parece que ele entendeu que essa proposta ela era bem problemática para ele. E aí eu fiquei um pouco mais pessimista. Mas, pelo que eu entendi hoje, o Egito está fazendo um trabalho com o Hamas que não está com nenhuma pressa para responder a proposta, porque o Hamas não está correndo contra o tempo, afinal os reféns são israelenses, das contas, né? O Egito está tentando trabalhar com o Hamas essa ideia de que, ainda que Israel não declare oficialmente que vai ter um cessar-fogo permanente, duradouro, a gente aqui vai continuar fazendo esse trabalho e tem muita chance dele acontecer. Então façamos o cessar-fogo agora e depois a gente faz o resto. E eles estão trabalhando isso. Quando o Hamas der uma sinalização de que eles estão dispostos a negociar com essas bases, Israel vai enviar uma comissão. Esse foi o que o governo israelense diz. Basicamente, ainda não está em discussão. O Hamas ainda está examinando o documento. Óbvio que o Hamas já examinou. O braço político do Hamas é a favor, né? Mas, enfim, isso não está exatamente claro. Se no ar é a favor ou não. Ele está cozinhando em banho-maria para ver como é que vai ser a repercussão disso, para ver se ele pode confiar minimamente no Netanyahu nessa situação e para poder começar a enviar a delegação para negociar o cessar-fogo. E é nessa que a gente está. O que hoje eu escutei na reportagem, no principal telejornal do canal 11, que é o canal público, é que a expectativa, segundo fontes egípcias, é que o Hamas responda positivamente às negociações com base nessa proposta. E aí, tudo que pode acontecer vai ser com base no que ocorrerem nas negociações. Eu tô um pouco mais otimista tô bastante mais otimista do que das outras vezes, e acho que dessa vez cessar-fogo pode sair. O fim da guerra vai sair? Não sei. Mas acho que o cessar-fogo temporário, ele tem chances de sair dessa vez. E, enfim, Israel abriu o corredor de Erez, que estava fechado desde o início da guerra, para entrada de ajuda humanitária. A pressão internacional está funcionando sobre Israel. E, enfim, realmente a gente está observando uma mudança, na verdade, desses ventos, né? Israel está tentando agora se livrar da pecha e das acusações de genocida. E o cessar-fogo, ele pode, de alguma maneira, afastar um pouco esses ventos negativos para a imagem de Israel. Mas, enfim, como eu comentei, como eu comecei a minha fala dizendo, a prioridade do Netanyahu não é o país, é ele. E, em segundo lugar, é ele. E, em terceiro lugar, é também ele. Então, tudo que está acontecendo agora precisa, de alguma maneira, servir aos interesses de uma pessoa. Enquanto isso não acontecer, a gente fica à mercê da situação atual. Eu queria só fazer uns comentários. Bom, eu não compartilho desse seu otimismo em relação ao cessar-fogo. Eu acho que o Netanyahu, apesar de a gente estava conversando isso offline durante a semana, né? Eu sempre coloco isso coloquei isso no podcast algumas vezes e falei isso para você novamente, né? Que eu não consigo, por mais que tenha ameaças do Smotrich e do Ben-Gvir, né? Eu não consigo vê-los deixando o governo, que eles têm muito mais a ganhar permanecendo no governo do que saindo do governo, mesmo que a guerra pare, né? Porque eles são os que mais estão vencendo aí, né? O Smotrich continua com a sua política de legalizar assentamentos. Semana passada a gente falou disso, né? Ele já tinha legalizado 4, agora ele colocou para jogo aí mais 68 assentamentos para serem legalizados. O Ben-Gvir continua destruindo a polícia. Isso, inclusive, alguns podcasts que eu ouvi essa semana, e na televisão também, eles falaram que a polícia, assim, completamente destruída, completamente politizada. Inclusive, houve 2 casos essa semana, no último final de semana, na sexta e no sábado. Um torcedor do Maccabi Tel Aviv, ou do Hapoel Tel Aviv, teu time, inclusive, né? Ele foi pro estádio com uma camisa escrito Fuck Ben-Gvir. Só que essa camisa ele não tem as vogais, né? Só tem as consoantes. Então FCK, BNGVR, né? Então, mas quem olha identifica na hora, né? E ele foi barrado na entrada do estádio pela polícia. A polícia não deixou ele entrar porque ele estava com a camisa Fuck Ben-Gvir. E na manifestação que aconteceu também no último final de semana em Tel Aviv, uma menina foi agredida por policiais, foi presa justamente por falar Ben-Gvir Avarian, né? Que Ben-Gvir passou a lei, né? Um criminoso, né? Enfim, ele é criminoso, ele já foi condenado em várias questões. E no último final de semana ele causou um acidente de trânsito, deixando aí uma pessoa ferida depois de ter ultrapassado o sinal vermelho. Enfim, e a menina foi presa, ou seja, a gente já tem aí uma destruição total. Sem contar também que na semana passada a polícia invadiu a sede do
Partido Comunista na cidade de Nazaré, no norte do país, e prendeu. Eles estavam se preparando e eles fizeram uma manifestação no dia 1º de maio e a polícia destruiu várias coisas na sede. Enfim, é uma perseguição também ao Partido Comunista aqui em Israel, por parte da polícia. Então a gente já vê esses elementos, simplesmente eles são os vencedores da guerra, né? Isso que eu costumo falar, isso que eu falei, inclusive, falando para você, que eu acho que eu não consigo vê-los saindo do governo, mesmo que a guerra acabe, né? Foi a primeira vez essa semana que o Smotrich saiu numa pesquisa de jornal, numa pesquisa na televisão, passando a cláusula de barreiras, né? Ele estava o tempo todo antes, sem passar o limite de votos, e agora ele passou o limite de votos depois que ele anunciou a legalização de 4 e agora de mais 68 assentamentos. Ou seja, eu não consigo ver, e se, mesmo acabando a guerra, se eles permanecem no governo, o governo não cai. O Netanyahu está muito estável nesse sentido. E aí eu queria entrar no meu outro comentário, que é sobre as manifestações, né? Semana passada teve a manifestação no sábado à noite, ainda durante a festividade de Pêssar, que aí tem a manifestação que é organizada pelos movimentos sociais pela queda do governo e eleições agora, e depois tem a manifestação das famílias dos reféns, que fica a cerca de 150 metros ali da manifestação pela queda do governo. Então, no final da manifestação pela queda do governo, vai todo mundo caminhando e se encontra e faz a manifestação pelas famílias dos reféns. Né, já estava sendo divulgada essa questão do acordo, né? Então já estavam falando para o governo, pressionando o governo a aceitar o acordo. E aí, na segunda-feira, né, no final da festividade de Pêssar, teve uma manifestação só da família dos reféns. E essa manifestação foi muito diferente. Primeiro, foi uma manifestação muito menor, não teve o apoio de organizações, movimentos sociais, ou seja, não tinha alto-falante, não tinha palco, não tinha iluminação, não tinha nada. Era uma manifestação raiz mesmo, com poucos milhares de pessoas, mas todo mundo ali. E era uma manifestação que eu estava sentindo um clima de muita raiva. As pessoas estavam muito, muito irritadas com o que estava acontecendo. E o que me falta ver é uma pressão popular, justamente tanto para pressionar pelo acordo, quanto pelo fim da guerra ou pela queda do governo. Entendeu? Eu acho que hoje o governo e o Netanyahu ganham um pouco de espaço com isso, porque não há pressão nas ruas para derrubar esse governo. A população está muito apática, muito estática, como se agora o Netanyahu tivesse ensinado para a população como gerenciar a guerra. Durante 15 anos, quase, ele gerenciou o conflito, né? Levou ao início dessa guerra. E agora ele está mostrando como gerenciar uma guerra. Ele está conseguindo fazer a mesma coisa que ele fez nos últimos 15 anos, durante um período de guerra, e a gente não vê as manifestações nas ruas. Ou seja, vê, final de semana, sem muita pressão, no final vai todo mundo para casa, chega ali um número grande, mas não chegou ainda a números superiores quando a gente teve lá a tentativa de golpe no ano passado, no ápice, né, das votações. Então, a gente teve aí milhares, centenas de milhares, chegamos a mais de 200 mil pessoas nas ruas em um final de semana, e a gente não vê isso hoje em dia, né? Então, isso dá uma certa tranquilidade para o Netanyahu, na minha opinião, em relação à própria população e às ruas, né? Como a rua tá reagindo enquanto a isso. Sem contar na manifestação de políticos, né? Que, enfim, muito pouco aparecem, como a gente comentou na semana passada, não apresentam também nenhum caminho, né? Diferente, tá todo mundo calado. Então, acho que esse conforto que o Netanyahu pode estar sentindo pode fazer com que ele não aceite também, né, uma troca aí de reféns, porque, enfim, ele pode não ser a Orit Struk, né, que foi o que ela falou, mostra aí o nível, né, da pessoa. Ela não sabia nem o número de reféns que poderiam ser trocados, 22 ou 33, né, falou com esse tom de deboche, e é uma coisa assim, de realmente moer o estômago, né, quando ouve uma pessoa falando isso. Ela é ministra dos assentamentos, inclusive, né, ela é a ministra responsável pela colonização em toda a terra de Israel, né? Não só na Cisjordânia ou aqui na Linha Verde, em toda a terra de Israel. Ele fala um negócio desse. Então, acho que eu não ando muito otimista com esse cessar-fogo, não, porque não com esse cessar-fogo, tanto com a pressão, né, para a troca de reféns, porque não acho que a sociedade israelense esteja muito engajada também nessa pressão para o governo para fazer isso, e o governo sem pressão, o Netanyahu continua indo aí fazendo a sua gerência, o seu gerenciamento, né, que ele é mestre em fazer. Enfim, é isso. Em relação à Arábia Saudita, né, seria realmente caso haja um acordo e essa normalização aconteça, seria uma corda de salvação aí para o Netanyahu, mas até que ponto os sauditas concordariam com isso, né, sem Israel em nenhum momento apresentar essa possibilidade de nenhuma discussão para a criação de um Estado palestino, né, e Israel mantém o discurso o tempo todo que vai entrar em Rafah, né, vai entrar. Não adianta o que acontece, esse é o discurso que o Netanyahu mantém, que o cessar-fogo não vem em troca, né, pela operação de Rafah, que a operação em Rafah vai acontecer, como se o Hamas colocou as suas cláusulas pétreas, né, para a troca de reféns, que seria a retirada do
exército de Gaza, né, o cessar-fogo, o fim da guerra, a ajuda humanitária e a volta dos civis, né? São cláusulas pétreas que o Hamas não desce daí, né? E o Netanyahu parece também ter colocado essa entrada em Rafah como se fosse ali a cláusula, tipo, não tem como descer disso aí, isso vai acontecer. Enfim, eu ouvi, inclusive, no início da guerra, que oficiais, né, militares, falaram que a guerra deveria começar por Rafah, porque era justamente a proximidade da fronteira com o Egito e aonde estariam já as lideranças do Hamas, né? E a maior estrutura de túneis, né, do Hamas ali na região. Eles falaram, a gente tem que começar por ali e depois ir para o norte. E o governo decidiu justo o contrário para fazer com que os mísseis, né, que caíam na região de Tel Aviv, no centro do país, parassem de cair o mais rápido possível, né? Então ele opta, né, por essa questão aí para, de uma certa forma, trazer uma tranquilidade para o centro do país mais rápido, porém chega agora nessa situação de Rafah que a gente está aí, enfim, a ponto de explodir uma catástrofe, mais catástrofes, né, acontecer. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, antes do início desse bloco, vamos fazer aqui um jabá, né? A gente quer fazer uma divulgação aí do podcast dos nossos amigos aí do OntoCast, que já entrevistaram a gente várias vezes. Então, queria, enfim, apresentar para vocês o podcast deles. Na verdade, eles se apresentarão aí pelo podcast. Tá aí a apresentação deles, quem puder. O podcast muito legal, tá? E fica a dica aí para vocês. Você conhece o OntoCast? O OntoCast é um podcast de divulgação científica e filosófica comprometido com o retorno a Marx, a renovação do marxismo e o debate de ideias contra-hegemônicas e antidogmáticas no movimento comunista. No OntoCast, você ouvirá conversas com pesquisadores e pesquisadores interessados no desenvolvimento da teoria social crítica à luz da teoria de Marx, sempre prezando pela qualidade e densidade teórica do conteúdo apresentado, sem medo de polêmicas. No OntoCast, o objetivo é auxiliar na sua formação, apresentando debates e contribuições pouco abordadas no meio de comunicação tradicional da esquerda, pois a nossa missão é quebrar as correntes do dogmatismo e o engessamento teórico do marxismo por tradições anacrônicas e caricatas. No OntoCast, recebemos pesquisadoras e pesquisadores engajados na crítica radical da sociedade e da mercadoria, sem melindres com cartilhas ideológicas e sem vulgarização da teoria demolidora do capitalismo. Ouça o OntoCast, disponível em todas as principais plataformas de podcast, com novos episódios toda segunda-feira. Bom, João, vamos começar então pela política, né? Na política doméstica, o que tem acontecido essa semana? Voltamos aí àquela discussão sobre o alistamento dos ortodoxos. Não aguento mais esse negócio, João. 14 anos que eu moro aqui em Israel, 14 anos quase, quer dizer, quase 14 que eu moro aqui, é o tempo que eu ouço essa discussão aí sobre o alistamento dos ortodoxos. Eles já tinham que estar se alistando, né? Desde o início do mês passado, porque, enfim, os nossos ouvintes mais antigos acompanharam isso. Não foi apresentada uma lei que permitisse uma mínima igualdade, né, de alistamento entre ortodoxos e não ortodoxos, uma lei que organizasse aí toda a questão do alistamento militar de uma forma geral, né? Não só da questão dos ortodoxos, mas de uma forma geral. E os ortodoxos deveriam, então, começar, os jovens ultra-ortodoxos deveriam começar, então, seu alistamento obrigatório, como todo jovem no país, só que isso não aconteceu. O governo conseguiu aí dar uma empurrada com a barriga, porque caso isso não acontecesse, eram para ser aplicadas sanções contra as instituições de ensino, né, ultra-ortodoxas, parariam de receber recursos do Estado, e só que eles conseguiram dar uma empurrada na barriga, uma empurrada com a barriga nessa questão aí, não começaram a alistar os seus jovens, continuam recebendo ajuda até o mês de junho. Foi essa empurrada aí que eles conseguiram, falaram aí para a Justiça que até o início do mês de junho eles apresentariam uma lei. No caso, o Supremo Tribunal de Justiça vai se reunir, né, no início do mês de junho para julgar isso de forma definitiva. Só que essa semana a Galit Baramiara, que é a consultora jurídica do governo, a conselheira jurídica do governo, ela disse que é blefe, que o governo não pretende apresentar nada de novo, só está empurrando com a barriga, e que essa é mais uma tentativa do governo de continuar o seu golpe do sistema judiciário, enfraquecendo o sistema e também passando por cima das decisões. Pois é, Marquinhos, eu vou tentar não me estender muito, porque esse é um assunto que acaba caindo em pontos muito específicos sobre a organização político-jurídica israelense, mas basicamente a conselheira jurídica
jurídica do governo, além dela ser responsável, eventualmente, por denunciar membros do governo que possam ter cometido crimes, como faz, por exemplo, o PGR no Brasil, ela tem outras funções também. E uma delas é em demandas que o Estado é levado à Suprema Corte, no caso o governo é levado à Suprema Corte, cabe à conselheira jurídica do governo defender o Estado perante a Suprema Corte. E já aconteceu 2 vezes nesse governo, tanto com a reforma judicial quanto a questão do alistamento da população ultra-ortodoxa, que a conselheira jurídica do governo, ela disse abertamente, né, por meio de uma carta, que não tinha condições de defender o governo perante a Suprema Corte, no caso da reforma, porque ela discordava de maneira assintosa da proposta do governo, por exemplo, no cancelamento da cláusula de razoabilidade, que foi, no caso, aprovada pelo governo e depois foi derrubada pela Suprema Corte. E agora, no caso do alistamento dos ultra-ortodoxos, ela diz que a proposta de lei do governo não encontra nenhum respaldo nas leis básicas israelenses para ser aprovado. Inclusive, ele entra em contradição com as leis básicas, que são a bússola constitucional de Israel, né? A gente tem aqui uma Constituição, um direito constitucional, basicamente a gente está falando das leis básicas. E ela disse: eu não posso defender o governo. E aí o governo entra com um pedido para contratar um advogado, obviamente com dinheiro público, um advogado que cobra muito caro, como eles fizeram na reforma, e ela diz o seguinte: beleza, vocês estão autorizados. E o governo contrata um advogado e ela fala, como conselheira jurídica do governo, ela explica, a Suprema Corte a convoca para dar o seu parecer também, uma vez que ela é uma figura importante, mas ela não faz a defesa do governo. No caso, ela acaba sendo até uma promotora contra o governo, né? Ela não é oficialmente parte da acusação, mas ela acaba servindo como argumento pró-acusação. Mas o que está acontecendo agora? O Ministério da Defesa e o Ministério da Educação, esses 2 ministérios, apresentaram um plano gradual para o alistamento da população ultra-ortodoxa e para redução do orçamento para as academias rabínicas, no caso em hebraico, as yeshivot. E eles enviaram isso para, eles incluíram essa questão na defesa que eles vão fazer frente à Suprema Corte. Vai acontecer em poucos dias. E aí, a Galit Barab Miara, que é a conselheira jurídica do governo, ela disse o seguinte: isso aí que eles estão fazendo é uma besteira, que eles estão fazendo, aqui em Israel tem uma expressão, que existe a expressão blefe, que em hebraico é blof, e existe uma expressão que diz israblof, que é o típico blefe israelense, que é, enfim, que é o jeitinho brasileiro, do jeito israelense de falar, né, que é, enfim, a mentirada, é o negócio que eles estão jogando aí, mas que na verdade é tudo mentira, né? Ela não disse com essas palavras, mas na imprensa eles se referiram a isso como israblof, né, que é o israblef, digamos assim, vamos traduzir dessa maneira. Ela falou: isso que eles estão dizendo, na verdade, é tentar driblar a determinação, tentar driblar a imposição de cortar o orçamento imediatamente, que foi determinado por mim e corroborado pela Suprema Corte. E além do mais, o direito que eu dei ao governo de apresentar o seu projeto de lei, ele não se estende aos ministérios da Defesa e da Educação para apresentar demandas à Suprema Corte sem que elas passem por mim. Isso tem que chegar em mim antes. Não pode ir direto para a Suprema Corte. Eu não estendi isso. Eu continuo trabalhando aqui. Tem um caso ali que eu não posso, mas eu tenho que examinar isso, até para saber se eu vou defender a posição do governo ou não, né? Então, ela deu uma apertada neles. Obviamente que o governo e membros da coalizão fizeram ataques à conselheira jurídica do governo, como a gente está acostumado a ver. O Benny Gantz saiu em defesa dela, dizendo que ela não está do lado nem contra o governo, ela está do lado da lei, como ela tem que estar. Enfim, e a gente ficou nessa tensão agora no ar, porque o governo outra vez tenta passar por cima das instituições da justiça, que mostra que esse governo atual, essa parcela da direita israelense, ela não tem nenhum apreço pelas instituições do Estado. Pois é, apesar, né, do governo o tempo todo falar, não estamos fazendo política em período de guerra, agora nós estamos tratando da guerra, inclusive, né, falaram isso aí para a entrada do Benny Gantz no governo, né, que a gente não trataria de nenhuma política, só trataria de guerra. O que eles estão fazendo é política o tempo todo. E o Benny Gantz, João, o Benny Gantz já ficou bom do pé, cara? Ele quebrou o pé na semana passada, né? Será que ele já ficou bom do pé, cara? Sei lá. Enfim, talvez seja bom na cama, o Benny Gantz. Fica quieto, né? Não aparece, sai do governo ou não. Vamos ver. É ele, Bananão Gantz. Bom, João, vamos para a segunda notícia do bloco, que é sobre as investigações aí do 7 de outubro, né? Por mais que o governo não assuma a sua responsabilidade, o Netanyahu não assume a sua responsabilidade, né? E não quer investigar, obviamente ele falou que depois da guerra vai ter investigação, mas enfim, mais um Isra Bluff aí, né, cara? Quem não conhece o Netanyahu, que o compre, né, cara? É óbvio que é mais um 7-1 aí do malandro que vai querer passar por cima e não deixar que nada... Ele vai se manter, quer se manter do governo também como um dos objetivos, para não deixar que nenhuma investigação seja feita. E dessa vez, né, dessa semana aí, a gente teve o controlador do Estado, Netanyahu, não é Netanyahu, é Netanyahu, Engelman, deu uma dura aí no Netanyahu e no chefe do Estado-Maior, né, o Herzl Halevi, falando que, enfim, eles não estão cooperando com as investigações que a controladoria está encaminhando aí sobre o 7 de outubro e falando que tanto
tanto o Netanyahu quanto o Exército têm que liberar os documentos, têm que garantir à Controladoria do Estado acesso total e irrestrito aos documentos para que uma investigação de qualidade seja feita. E aí, cara, vai acontecer? O Netanyahu vai liberar os documentos? Ele vai, porque no final das contas a Suprema Corte ela vai dizer para ele, libera esses documentos agora, né? Mas é ridículo o que a gente está vendo agora acontecer. E como você disse, é aquele argumento, a gente não quer falar de política agora, vai ter seu tempo para investigar isso, né? O próprio Artsy Halevi, ele disse isso, ele falou, não, olha, não é o momento agora para... Não aconteceu, é sem precedentes um caso de pedirem para que, enfim, documentos do Exército para investigar o Exército durante uma guerra. E aí o Netanyahu Engelman, né, disse o seguinte, também é sem precedentes que aconteceu no dia 7 de outubro. A gente quer agora receber os documentos do 7 de outubro para poder, enfim, do Exército sobre o 7 de outubro, sobre a preparação, sobre tudo, para poder entender o que aconteceu ali. Então foi, tipo, meu querido, você não tá com moral nenhuma para dizer pra gente o que pode e o que não pode. Foi basicamente a resposta que ele deu. E o gabinete do Netanyahu também não enviou informações. Olha só que impressionante. O gabinete do Netanyahu enviou informações somente até 2 anos atrás. Eles pararam informações do que aconteceu no governo Bennett Lapid. Ou seja, eles justamente cortaram, não entregaram pro Mefaquer Amedina, né, político-geral do Estado, as informações sobre o que aconteceu no governo Netanyahu. Então, basicamente, é claro que eles estão querendo esconder o jogo. Né? É claríssimo. E é ridículo. E é ridículo que a gente lide com isso como uma situação normal. Porque não é normal. Mas, enfim, também não é estranho, né? Porque a gente tá vendo isso acontecer o tempo inteiro. Então, lamentavelmente, isso não é estranho. Bom, também não é novo, né? Eu acho que, enfim, o governo, como qualquer governo no mundo, tenta, né, esconder aí as suas fachlas, né, seus erros para poder se livrar da culpa. O governo Netanyahu vai fazer isso. Só que, enfim, a gente, exatamente, né, o que o Engelman falou. É sem precedente, né? Não tem como não investigar. Vai ter que pagar, meu querido, vai ter que pagar. João, vamos continuar, então, um pouco na área militar, né? Já que essa semana também foi nomeado o novo chefe de inteligência, o coronel Shlomo Binder, que vai assumir aí a inteligência do Exército. Ele vai ser também promovido a general. Lembrando que na semana passada o chefe da Aman Haliva, ele deixou ele deixou o cargo, né, por conta Ele de tudo que renunciou, né? aconteceu. Renunciou, né, por conta do que aconteceu no 7 de outubro, falando que, enfim, ele não pode continuar no cargo por ter sido responsável também pelo que aconteceu, e agora já há uma nova indicação aí feita pelo Ministério da Defesa. João, teve reação dentro do governo, obviamente, da ala ultra-radical, que disse, né, que esse governo não pode nomear ninguém, já que, enfim, são responsáveis diretos pelo que aconteceu no 7 de outubro. Correção, que esse exército não pode nomear ninguém. O Ah, governo sim, pode nomear claro. O quem eles governo quiserem. pode, né? O O governo governo pode. pode É nomear quem eles verdade, é quiserem, verdade. pois é. É verdade, é verdade. Então, mas o discurso do Smotrich, eu vi o vídeo dele, né? Ele publicou o vídeo agora de noite. Chega a dar nervoso, né? Porque ele fala que é inconcebível que o exército responsável pelo desastre do 7 de outubro continue nomeando pessoas que aderem à concepção que gerou o desastre que aconteceu. E ele não tá errado, mas é bizarro ele estar falando isso. Porque ele também é responsável por isso. Ele teve, na maioria dos governos, desde 2015 até hoje, ele era ministro das Finanças e ministro da Autoridade Civil, que é enfim, tudo que acontece nos territórios que tem a ver com a ocupação. Né? O Marquinhos gosta de dizer ministro da ocupação, não é nem um pouco errado do ponto de vista prático. Enfim, então é bizarro que o Smotrich, enfim, ele sabe que o eleitorado dele acredita nele, né? Então ele faz esse discurso, ele ataca o exército para poder livrar a própria cara também. Né? E ao contrário do Netanyahu, que o Netanyahu ele não pode fazer esses comentários agora porque ele vai ser detonado se ele começar a atacar o exército agora. O Smotrich, o Ben-Gvir, não tem nenhum problema com isso, em se eximir de responsabilidade, enfim, em jogar a culpa para os outros. Vale lembrar que o Smotrich, há pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, ele disse: o Hamas é um bem, a autoridade palestina é um problema e o Hamas é um bem para o Estado de Israel. Um bem no sentido de um bem adquirido, né? Talvez tenha uma outra expressão mais adequada para isso. Um patrimônio, né? Não é essa a palavra, enfim. O Hamas é um patrimônio para o Estado de Israel nesse sentido. E o Ben-Gvir também. O Ben-Gvir diz o seguinte: eu conclamo o presidente Netanyahu a voltar atrás e colocar o ministro da Defesa no seu lugar. Que ele não pode fazer isso, né? Se refere ao Yoav Gallant. Ele não pode sair nomeando pessoas no exército como se não tivesse acontecido nada. E sabe o quê? Os dois têm razão. O ideal nesse momento seria que fosse nomeado um interino, um general, um coronel que seja interino para esse cargo, para que quando terminar a guerra e a gente tiver as renúncias, um novo governo que possa nomear, junto com o novo ministro da Defesa, os próximos oficiais do exército. Porque todo mundo aí está envolvido com o fracasso do 7 de outubro. Só que os militares, as investigações vão ter que mostrar isso ainda, os militares, eles acreditaram numa concepção enganosa. Os políticos ignoraram, enfim, alerta. E eu acho que a responsabilidade
políticos, no final das contas, que são quem decide, né, é maior. E, enfim, e isso a gente não pode deixar de lado. Mas mostrou um pouco o escândalo que eles estão fazendo. Agora, o Marquinhos comentou que eles estão ganhando muito com esse governo, então é difícil imaginar uma situação na qual eles deixem de ser parte do governo, né, que essas ameaças que eles fazem são vazias. Eu entendo esse argumento do Marquinhos. Meu ponto de discórdia com ele é o seguinte: o Smotrich cresceu nas pesquisas justamente porque ele está criticando o governo e porque ele está ameaçando o governo e porque ele está tentando se mostrar mais de direita do que o Netanyahu. E eu acho que existe uma situação, existe um momento que, se você vê tudo isso acontecendo e não renuncia, o teu eleitor ele te abandona. E a gente vê que existem alternativas para essas pessoas, né? Existem alternativas já hoje e vão existir mais quando tiver eleições. Então, eu acho que o Smotrich e o Ben-Gvir, pode ser que eles se compliquem muito nessa situação de ameaçar tanto, porque no final das contas eles podem ter que cumprir as ameaças e perder essa boquinha que eles têm. Mas eles colocaram a linha vermelha deles, né? Enfim, coisa que o Gantz, por exemplo, não fez. Agora, por exemplo, a linha vermelha deles não tá que não se pode nomear novos oficiais do exército. Então, nesse sentido aí, essa é uma batalha perdida do Smotrich e do Ben-Gvir, né? Eles sabem disso, eles tanto sabem disso que eles não colocam esse de linha como um ponto vermelho e sabem que a única coisa que eles podem fazer com isso é gritaria. Vamos ver se alguma coisa vai funcionar, porque às vezes o Netanyahu tem medo de gritaria também. Deixa eles gritando aí, né? Que gritem, né? Um com os outros. A gente fica vendo o parquinho pegar fogo. O problema é que a gente vive no parquinho, né, João? Esse é o maior problema aí que a gente está passando. É isso, gente. Vamos então passar para o nosso terceiro bloco para tratarmos de questões da política externa esta semana. Bom, gente, como já é tradição aí, nosso terceiro bloco, dando aquela moral para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso podcast, com o nosso projeto. Para quem não o faz e tem o desejo e pode colaborar com a gente, os links estão na descrição do episódio. Temos aí a nossa plataforma Apoia-se, onde você pode fazer o apoio pontual ou o apoio mensal, e também na plataforma Patreon, para quem mora no exterior. Como eu falei, os links na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Ângela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Eduardo Feingold, Liane Pichol, Fabiana Vanderlan, Fábio Gleiser, Felipe Archimovich, Giovanna Orso, Glenda Rubenstein, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Ilana Stein, José Orenstein, Lilian Starobinas, Leonardo Stuhl, Luiz Lederman, Marco Sarauer, Margarida Lacombe, Maria Fison, Nicole Magenzo, Noah Vago, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Renato Bejinski, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Sérgio Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alex Zeiler, Alex Gruppermacher, Alan Tabakov, Asher Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Cooperman, Júlia Tucci, Júlia Rios, Liz Unikovski, Luana Lima, Lúcia Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Raquel Penariol, Roberto May, Rosa Hansheim, Richard Sirrell, Rubens Kohn, Silvia May, Suzana Saul, Yael Reinstein, Ida Sandes, Gabriel Refeld, Yuri Jacob Lumer, Ale Edelstein, Daniela Rosenbaum, Muriel Correia, Guta Tolmaskin, Yael Katz, Léo Bueno, Abel Souto, Alcide Manzoni, Fernando Gainer, Juliana Mordente, Renato Ackerman, Luiz Benoliel, Daniel Feldman, Patrícia Tomalskin. Bom, João, começando então o nosso terceiro bloco, vamos tratar aí da visita do Antony Blinken. Chegou aí mais uma vez o secretário de Estado americano. Pô, João, se ele tivesse milhas por cada vez que ele veio a Israel desde o 7 de outubro, o maluco ia passar até o final da vida viajando de graça. Chegou aqui mais uma vez para poder falar aí sobre o cessar-fogo, para botar aquela pressão no governo israelense, já que o governo americano comentamos isso, né? É radicalmente contra uma operação de Israel em Rafah, e ele chegou também vai fazer uma visita aí na Arábia Saudita, veio conversar sobre essa questão da Arábia Saudita e também sobre a questão do Líbano, né? Já que, ao que tudo indica, há um acordo, né? Um acordo entre Israel e o Líbano, Israel e o Hezbollah, inclusive, para que, caso essa guerra termine, o norte, né? Com o norte também a questão vai se resolver, inclusive podendo ler nessa semana no jornal uma possível Israel estaria disposto até, inclusive, debater questões de fronteiras, né? Movimentações na fronteira, que é uma das questões, se não a questão principal
o que o Hezbollah alega para manter o seu exército aí e os seus 150 mísseis, né? Por uma questão de metros na fronteira. Enfim, É 50 mil Anthony... mísseis. 150 mil mísseis, exato. Falei 150 mísseis. Quem dera, né? Acontece. Quem dera. Mas, enfim, 150 mil mísseis, né? Mas enfim, é isso, João. Anthony Blinken chegou aí para conversar com a galera. Vai passar o final de semana em Jerusalém, cara? Acho que vai. E na companhia de Netanyahu e sua esposa Sara, vai passar e vai debater e vai pressionar e vai dar ultimato. E não sei se ele vai conseguir alguma coisa. Ele teve na Arábia Saudita, ele tem exatamente as cartas que ele quer botar na mesa pro Netanyahu e ele vai colocar essas cartas na mesa. E agora, como a gente comentou no primeiro bloco, a gente vai ver o que o Netanyahu vai responder. Agora, eu quero já pedir tua licença, eu quero comentar uma informação a mais, né? Porque essa semana o Netanyahu ele teve mais uma má notícia. Não sei se eu chamaria isso de notícia, mas ele sofreu mais uma patada do Donald Trump, com quem ele tinha muito boas relações durante parte do período que o Trump foi presidente dos Estados Unidos, e as relações foram se deteriorando, e o Trump ficou absolutamente ressentido, e ele cansou de falar isso nos últimos 2, 3 anos, com o fato do Netanyahu ter reconhecido a vitória do Biden nas eleições. Segundo o Trump, o Netanyahu foi o primeiro que reconheceu. Não foi, mas ele reconheceu depois de 2 dias, e o exemplo do Trump justamente era o Bolsonaro, que demorou mais de um mês para dar parabéns para o Biden pela vitória, e ainda assim deu aquele parabéns a contragosto. Obrigado a dar. Mas o Netanyahu, ele sabe que as coisas aqui em Israel funcionam diferente do que o Netanyahu queria, do que o Bolsonaro queria que fosse no Brasil. Ele sabe que ele precisa manter uma relação com o presidente dos Estados Unidos, seja ele republicano ou democrata, que os Estados Unidos é fundamental para a existência de Israel e que, enfim, ele não demorou muito para reconhecer a vitória do Biden. E se vocês acham que o Netanyahu tem problemas com o Biden, eu acho que ele vai ter muito mais caso o Trump seja eleito. Porque o Trump é um sujeito muito imprevisível, muito egocêntrico, e ele já, durante o seu governo, já tinha manifestado preferência pelo Gantz do que ao Netanyahu. Por exemplo, vale a pena te lembrar que quando ele preparou o acordo do século, que era a proposta dele para a solução da questão Israel-Palestina, que era uma solução, entre muitas aspas, que era boa só para Israel, e mesmo assim a base do Netanyahu não gostou, porque tudo que tem a ver com o Estado palestino eles não gostam, mas enfim, ele convidou o Netanyahu e o Gantz para debater a proposta antes dela ser divulgada. A gente estava no momento de eleições, atrás de eleições, e o Trump, ele disse o seguinte, eu quero que minha proposta seja legítima tanto para o governo quanto para a oposição. E chamou os dois, porque a gente não sabe o que vai acontecer nas eleições. Naquele momento ele já manifestou um apreço pelo Gantz posterior à reunião, achando que o Gantz era uma pessoa muito mais maleável, muito mais fácil de debater, muito mais confiável que o Netanyahu. E ele só foi consolidando essa certeza ao longo do tempo. O Netanyahu não é um sujeito confiável para nenhum presidente dos Estados Unidos. Ele mostrou isso todas as vezes que ele foi primeiro-ministro. Ninguém, na verdade. O que ele diz não se escreve, o que ele promete não se cumpre. E o Trump entendeu isso. E o Trump é um sujeito rancoroso e ele soltou mais essa declaração, dizendo que Netanyahu é o responsável pelo 7 de outubro, que ele é o culpado pelo que aconteceu ali e que ele tem que assumir que toda essa pressão que ele está sofrendo e esse desgosto, essa impopularidade, é culpa dele. Basicamente, ele disse isso entre muitas outras coisas. A entrevista está aberta, foi dada à revista Time, quem quiser pode ler. Enfim, e essa foi mais uma, né, patada dele. Não foi a primeira, nem a última. Ele chegou a falar fuck Bibi, né, em inglês. Não preciso traduzir para vocês o que isso significa. Numa entrevista para o próprio Barak Ravid, né, o jornalista israelense que mora nos Estados Unidos. E por que eu tô falando isso do Trump agora? Porque o Blinken, ele tá chegando pro Netanyahu bem no contexto dessa entrevista. E ele tá dizendo pro Netanyahu o seguinte, meu querido, é o seguinte, a normalização com a Arábia Saudita é importante pra gente agora em período eleitoral. E a gente e os sauditas estão dispostos a fazer esforço para que isso aconteça agora. Você também tem que fazer. Se você não fizer, eu não sei se o Trump vai colocar isso na ordem de prioridade dele. E se ele colocar, ele pode condicionar isso a que Israel tenha outro primeiro-ministro. Então, pra gente, o tempo importa. Quando se ele ganha as eleições depois, são 4 anos. É óbvio que o Blinken não quer que o Trump ganhe. Ele é parte do governo Biden. Como qualquer secretário de Estado, eu imagino que ele aspire ser um dia presidente. Mas ele tem essa pressão para colocar no Netanyahu. Olha só, se a gente ganha depois das eleições, a gente vai cagar para você, porque vão ser 4 anos. E se ele ganha, ele também vai cagar para você. Então fica ligado. Enfim, se isso vai funcionar ou não, vai depender de como o Netanyahu pesar as perspectivas de futuro para ele. Enfim, o Netanyahu, como sua prioridade máxima, e a segunda, e a terceira, e até a 18ª, são a sua sobrevivência, ele vai ter que considerar bastante bem os cenários a serem construídos a partir desse acordo com a Arábia Saudita, o que se envolve, em que conjuntura isso seria feito e que isso aconteceria, no caso,
Então, é complicado. O Blinken dificilmente vai sair daqui com uma certeza. Até conversas com o Netanyahu não te dão certeza de nada. Acredita no Netanyahu, né, João? Ninguém sabe, o cara, enfim, ninguém leva ele a sério, é o cara que fala as coisas, fala em hebraico uma coisa, fala em inglês outra, enfim. É o cara que tá queimado, enfim, ele se isola, né? Cada dia, comentamos isso na semana passada, né, sobre essa possível ataque em Rafah, vai isolar mais ainda o país, né, frente a em tudo que tá acontecendo. A gente já tá muito isolado, a gente teve toda essa semana aí o que tá acontecendo nos campos universitários nos Estados Unidos, e também em outros países na Europa, né? E o país sendo isolado constantemente e pressão por boicote, pressão por desinvestimento, né? E eles continuam, né, nessa política. E aí, já posso fazer inclusive o gancho, né, para nossa próxima notícia, que é sobre a questão aí, nas próximas duas notícias vão nesse sentido desse isolamento, né? A primeira delas aí que é sobre países da União Europeia que falaram que até o final desse mês agora de maio vão reconhecer o Estado palestino, lembrando que na última semana os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança, né, o pedido da autoridade, quer dizer, que foi feito para a autoridade palestina para que o Estado fosse reconhecido como Estado soberano, né? Hoje a Palestina é um observador, é um membro observador da ONU. Eles queriam ser reconhecidos como Estado com plenos direitos, né? Então foi vetado no Conselho de Segurança pelos Estados Unidos, todos os outros países aprovaram e os Estados Unidos impediram que o Estado palestino fosse, vamos dizer assim, reconhecido juridicamente, né, na ONU. E agora a gente tem essa notícia aí que pelo menos alguns países da União Europeia, membros da União Europeia, vão reconhecer o Estado palestino até o final do mês. Continua esse isolamento, né? Continua e vai piorar, né? E essa é parte da pressão que Israel está sofrendo agora. E quando a gente fala sobre isso, a gente também tem que comentar a questão do Tribunal Penal Internacional, né? Que é essa ordem de prisão que a gente comentou no primeiro bloco. Porque essa ordem de prisão, essa emissão, essa possível e iminente emissão dessa ordem de prisão, ela vale para os países da Europa Ocidental quase todos. E o Netanyahu está com muito medo disso. Seria uma vergonha para Israel imensa que o primeiro-ministro do país, não pudesse visitar países da Europa com medo de ser preso pela Interpol. E o Netanyahu não ia poder passar suas férias com a sua esposa fechando 4 andares do Hotel Hilton em Roma, como ele fez no ano passado, para comemorar seu aniversário de casamento com dinheiro público, como aconteceu. Ou fazer as viagens internacionais que ele gosta para a Europa. Para os Estados Unidos, para a sorte dele, ele poderia continuar indo. Para a Rússia também, embora eu não sei se alguém na Rússia está disposto a receber o Netanyahu, porque são países não signatários do Tribunal Penal Internacional, como Israel não é, mas outros países todos seriam. Então, não só limita a liberdade dele, como é uma vergonha, do ponto de vista da política internacional e da diplomacia, essa situação, e coloca Israel no papel total de pária internacional. E para piorar tudo, ainda coloca uma série de oficiais do Estado nessa situação, de oficiais do Exército, que é um golpe no próprio Exército. E pai vai querer que seu filho avance, enfim, suba de patente no Exército como oficial. Que oficial de baixa patente vai querer uma carreira militar no futuro se ele tiver como não sei, que palavra é essa? Se, enfim, se a projeção dele para daqui a 10 anos for não poder viajar para vários países porque pode ter emitido contra ele uma ordem de prisão, né? Quanto isso não encoraja as pessoas enfim, a ficar ou sair do exército, né? É uma situação muito complicada. Então, é uma vergonha internacional, é um golpe para a moral do país e é um problema para o Netanyahu e para essas pessoas especificamente, né? Então, essa posição da União Europeia, ela é uma posição que ela anda de mãos dadas com outros sinais que a gente está recebendo. Israel sofreu uma derrota gritante do ponto de vista diplomático e da diplomacia pública, principalmente, depois de 7 de outubro. E como se não bastasse, a gente está vendo países que para Israel não são tão importantes, rompendo relações com Israel. A gente já tem vários países que retiraram seus embaixadores daqui. O Brasil é um caso desse. E a Colômbia anunciou formalmente o rompimento da relação com Israel. O que faz o nosso digníssimo ministro do exterior? Ele vai ao Twitter, ele não sai do Twitter, ele faz a política dele, ele constrói no Twitter, inclusive se autoelogiando, dando parabéns para ele mesmo por ter 100 mil seguidores no Twitter. Ele vai ao Twitter e escreve uma postagem em hebraico e outra em espanhol, chamando o Guillermo Petro, presidente da Colômbia, de antissemita e de dar um prêmio pro Hamas. Então é tudo que ele faz. Na semana passada, ele insultou umas 2, 3 vezes o presidente da Turquia, o Erdogan. E outro dia ele estava provocando o Ayatollah Khomeini, do Irã. E várias vezes, como a gente comentou aqui, ele provocou o Lula com postagens em português e em hebraico. Ele sempre faz nas duas línguas. Às vezes ele faz em inglês, quando enfim, ele faz não, algum funcionário, porque o inglês dele é péssimo, mas algum funcionário do Ministério do Exterior vai lá e faz a publicação em inglês e em hebraico num país cujo idioma talvez ele não tenha nenhum funcionário que saiba escrever um tweet, né? Apesar de que eu acho que ele não teria vergonha de botar alguma coisa no Google Tradutor, porque no caso do Brasil ele fez aquela bandeira ridícula com inteligência artificial que estava escrita
falava bistec, não sei o que lá, e a bandeira de Israel também saiu errada, enfim. Mas essa é a política do Ministério do Exterior de Israel. É comprar briga nas redes sociais com líderes de outros países, porque eles não têm absolutamente nenhuma política de nada. O Israel Katz chegou ao absurdo de dizer o seguinte: eu assumi o Ministério do Exterior e vi que a gente não tinha nenhuma unidade responsável por diplomacia pública. Eu tive que começar a trabalhar nisso. Me surpreendeu. Só que o Israel Katz, ele foi ministro do Exterior há pouco tempo atrás. Tem 2, 3 anos. Né? Já tinha sido muito criticado naquele momento. Então, ele assumiu no lugar de uma pessoa do partido dele, do Eli Cohen. Eu achava que ninguém podia ser pior que o Eli Cohen. E eu descobri que sim. E aí, então, como é que surpreende ele? Ele já tinha que saber isso. Ele tinha que saber. Ele foi. Ele não resolveu aquilo naquele momento. Tá bom, mas o Israel tinha um ministério da Asbará, né, da diplomacia pública, que foi extinto agora no início da guerra. Mas ele sabia que não tinha esse setor de Asbará. Ele sabia, porque ele foi ministro ali. E o ministério foi extinto ao mesmo tempo que ele virou ministro. Então é óbvio que ninguém construiu, se o ministério estava ali para isso, né? Então ele tinha que construir. Dizer que ficou surpreso com isso é um negócio absurdo. Mas é assim, enfim, a castocracia do governo Netanyahu é um negócio assustador. E o Netanyahu mesmo, numa reunião de gabinete, ele comentou sobre isso. Alguém questionou e falou, enfim, que você acha que a propaganda palestina ela é tão melhor que a nossa, ou eles são tão bons no trabalho que eles fazem pra gente ir mal? Não, tem outros problemas aqui. A gente tem funcionários que, enfim, do Ministério do Exterior que mal sabem juntar 2 frases em inglês. Enfim, a quem ele estava se referindo. O funcionário de carreira, a prova para você ser admitido no Ministério do Exterior, ela te exige um nível de inglês altíssimo. Ele não está se referindo aos funcionários de carreira, ele está se referindo ao ministro e aos nomes indicados pelo ministro. E, enfim, o Netanyahu sabe que no momento crítico para Israel, ele tem um ministro do Exterior que é um imbecil completo. E ele ainda assim mantém esse sujeito no cargo, porque ele não está nem aí pro país. Ele está aí para sua permanência no poder. Só pelo fim, para não perder o gancho aí do Israel Katz, só uma informação também, a gente comentou aí que o Antony Blinken, né, que é o ministro das Relações Exteriores americano, né, o secretário de Estado. Então, isso, e o Israel Katz, ele não é convidado para as reuniões com o Antony Blinken. Isso mostra o nível do governo também, né? O Netanyahu, ele luta pela sua sobrevivência, o Israel Katz luta pela sua sobrevivência, porque ele é a oposição ao Netanyahu e luta também para ocupar um espaço maior no Likud, para poder substituir o Netanyahu, caso o Netanyahu não seja preso, ou seja, aconteça alguma coisa com ele, não possa se candidatar nas próximas eleições. Então tá cada um cuidando de si mesmo, do seu rabinho para as próximas eleições. Agora, sobre essa questão do TPI, né, cara, eu acho que é uma questão realmente muito dramática caso isso aconteça. Eu acho que para além dessa humilhação que você colocou pro Netanyahu, né, pro Gallant também, na verdade, o que tem se falado é pro Netanyahu, pro Gallant, né, como ministro da Defesa, e pro Ertz Halevi, né, que é o chefe do Estado-Maior. Ordens de prisão para caso eles viajem, né, para um dos países signatários do acordo, eles sejam presos, né, inclusive o Brasil. Né, o Putin também tem ordem de prisão e há um tempo atrás ele ia visitar o Brasil, ficou meio mal-estar, né, o Brasil vai prender o Putin ou não vai, enfim. E seria a mesma coisa aconteceria com o Netanyahu, né, seria incluso aí no mesmo rol do Putin. Inclusive se falou também do Benny Gantz, talvez, receber, mas não, os nomes a princípio seriam esses. Mas no momento em que esses nomes eles entram para jogo, você abre aí e que o Tribunal Internacional, né, Penal Internacional, ele faz isso, ele abre um precedente para que outros países possam fazer isso, né? Porque há vários países que eles assumem, Israel fez isso foi o pioneiro a fazer isso na época que ele houve o julgamento do Adolf Eichmann, né, o nazista, que foi capturado pelo Mossad na Argentina, foi trazido para Israel e julgado aqui. Que há crimes, que são crimes que eles são tão absurdos, tão hediondos, que permitem que os países julguem outras pessoas. No caso, o Eichmann, que seria aí um deputado, seria um cidadão alemão, ele foi julgado em Israel, né? Então, países da Europa ou outros países, enfim, as suas cortes locais, elas poderiam julgar, né, israelenses por crimes de guerra. A Cip Livre, inclusive, há uns anos atrás, ela recebeu uma ordem de prisão na Inglaterra e ficou não sabia se ia, se não ia, por conta disso. No momento em que eles avaliam que o sistema judiciário local não vai ser capaz, né, não vai ser independente o suficiente para julgar essas pessoas, tanto o Tribunal Penal Internacional quanto países terceiros, eles podem assumir essa função e acabar julgando cidadãos de outros países em seu território, e caso eles cheguem ali, eles podem ser presos, né? E isso poderia abrir, e caso o Tribunal Penal ele dê essa voz de prisão, essa ordem de prisão, né, para os oficiais israelenses, eles podem abrir esse precedente para que os países possam também julgar, né, outros cidadãos israelenses por crimes de guerra. E aí entra exatamente o que você comentou, né? Pequenos oficiais, cidadãos israelenses com dupla nacionalidade, cidadãos israelenses franceses, israelenses ingleses, israelenses
holandeses, israelenses sul-africanos. A África do Sul falou que já vai fazer isso, inclusive. Seus cidadãos que têm dupla nacionalidade, se servirem em Gaza, eles poderiam ser julgados. Então a gente tem esse precedente aí que, caso o Tribunal Penal ele tome essa postura e avance com esses pedidos com essas ordens de prisão, outros oficiais israelenses, a gente não sabe aí de que patente, né, podem acabar também entrando pelo cano, né, ou entrando em cana. A gente vai ver o que vai acontecer, mas enfim, sem sombra de dúvida, é uma pressão muito grande em cima do governo. Inclusive, o governo falou que, caso isso aconteça, caso o TPI emita as ordens, eles vão aplicar sanções em quem? Na autoridade palestina. A autoridade palestina que vai pagar por isso, ou seja, eles vão atuar e avisaram que eles aplicariam sanções que impediriam o funcionamento da autoridade palestina, que a autoridade palestina se desmontaria, ou seja, parariam de cortar verba, ou de mandar verba, ou enfim, tomariam outras medidas aí que, obviamente, Israel mantém o controle, né, principalmente financeiro, da autoridade palestina, e se Israel resolve parar de transferir a verba, obviamente tudo acaba, ainda mais num período de guerra, num período em que a população palestina já não pode vir para Israel trabalhar aqui, ou seja, há uma crise muito grande também do lado de lá do muro, na autoridade palestina na Cisjordânia, sem falar em Gaza, né? Enfim, e o que o governo faz? Ataca mais uma vez a autoridade palestina, né? Seria justamente o ator palestino que o governo deveria fortalecer para que no futuro próximo pudesse se chegar a debate sobre alguma coisa. Inclusive, o Abu Mazen, nessa semana, ele fez um discurso falando, né, que Israel tem o direito de existir e de viver em segurança ao lado de um Estado palestino com o direito de viver em segurança também. Enfim, mais uma vez, pode ser retórico ou não, mas eu acho que são posições que, em momentos como esse, momentos de guerra, uma liderança toma uma posição como essa, é alguma coisa que tem que ser escutada, né? Alguma coisa que tem que ser levada em consideração. E o Abu Mazen fez isso mais uma vez, né? E o que o governo de Israel faz? Ataca a autoridade palestina e diz que, caso o tribunal emita ordens de prisão, eles vão sancionar a autoridade palestina por conta disso. Enfim, cara, é o isolamento. Como você falou, o país tende, né? O país está caminhando para ser um pária, realmente, e assim, assustador, né? O que isso pode acontecer. Sem falar nos boicotes que instituições de ensino já estão passando aqui em Israel, né? A gente, com toda essa confusão que a gente tem visto nos Estados Unidos, né? Nos campos, a gente tem se falado, né? De que hoje, inclusive, você ouviu o podcast do Aret, que saiu, eu não sei se é o de hoje, enfim, tem com a professora Yahel Sternheld, que é uma professora da Universidade de Tel Aviv. O pai dela foi um grande escritor, escreveu muito sobre o fascismo, Yahel Sternheld, e ela falou, né? Ela é especialista em Estados Unidos, e ela falando, né, que há já um movimento muito grande pelo cancelamento de cursos, por exemplo, da Colômbia com a Universidade de Tel Aviv, que há um intercâmbio, né? Enfim, projetos em comum, e há uma pressão para que se cancele, também investimento da universidade em empresas israelenses que têm relação com a indústria armamentista, enfim, fundos e tudo mais. É uma questão muito grande e está se isolando cada vez mais, né, o país em frente a tudo isso. E por incrível que pareça, por incresça que parível, né, a política do Netanyahu que ele vem construindo a cada dia que passa é buscando mais ainda um isolamento, né? Ao invés de dar um passo atrás e tentar recompor, não. Ele busca o isolamento. Quando o país consegue um crédito, ele busca o isolamento. O país consegue um crédito, ele busca o isolamento. Mas é possível até que a gente consiga dizer que o pequeno crédito, né, que o governo ganhou durante agora os ataques do Irã, ele já conseguiu perder tudo isso, né? Porque, enfim, a gente não consegue avançar em absolutamente nada, ver essa possibilidade de entrada em Rafah, enfim, aquela zona, né, que estamos comentando há 7 meses quase, ao que tudo indica, não vai acabar tão cedo. João, de acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui. Algo mais a declarar ou vamos pra frente, cara? Não, vamos pra frente, episódio curtinho. Episódio um pouco mais curto. O editor aqui agradece, na verdade, né? Porque, enfim, é isso, né? Agradece. É isso então, João. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio, cara. Forte abraço. Abraço, até mais. Valeu.